Olá, meu nome é Emma e tenho 16 anos. Eu costumava ser bem gordinha, não enorme, mas comprava jeans na seção plus size. Minha avó dizia que eu tinha ossos grandes. Na escola, eu era adorada pelo meu senso de humor. Todos gostavam do fato de eu não ter medo de ser eu mesma e me chamavam de a alma de qualquer festa. No entanto, ninguém percebia o quanto eu ansiava por amor. Amor de verdade. Eu queria que alguém me visse com mais do que apenas uma gordinha engraçada. Aliás, as histórias dos meus relacionamentos passados poderiam facilmente ser usadas para um stand-up. Um dos meus namorados literalmente fugiu de mim depois que eu andei de bicicleta com ele. Começamos a nos mover e... bang! O pneu estourou. Meu próximo namorado desapareceu depois que eu o convidei para um parque aquático. Sério? É um lugar ótimo. Meu namorado número 3 também não era muito bom com romances. Que tal um jantar romântico no McDonald's? Ele simplesmente... desapareceu. Foi como se os Nuggets o tivessem sequestrado. Naquela época eu pensava, chega, ninguém me quer. Vou ficar sozinha para sempre. Mas, sabe, a vida tem um jeito de te surpreender. Tudo começou na primavera. Houve uma feira de talentos na minha escola. Como sempre, eu era uma das apresentadoras. Teria sido tão chato sem mim. Eu estava brincando, comentando os passos de dança estranhos do meu colega Justin. E então eu vi o Jack. Ele estava no ensino médio e parecia ter acabado de chegar de uma sessão de fotos. Ele era alto como modelo. E seu sorriso... ai, meu Deus! O sorriso dele fez meus joelhos amolecerem. Achei que ele não notaria alguém como eu. Mas o Jack se aproximou de mim primeiro. Você é a apresentadora mais engraçada que eu já vi. Obrigada. Piadas autodepreciativas são meu superpoder. Começamos a conversar, ali mesmo, enquanto alguém gritava o hino da escola no karaokê, desafinado. Daquele dia em diante, Jack começou a me mandar mensagens. Ele me convidou para um café e depois para um piquenique. Uma vez mencionei que odiava chocolate e ele se lembrou disso e me trouxe um bolo de cenoura. Nos divertimos, fomos comprar quadrinhos juntos. Eu senti como se estivesse em um filme. Foi a primeira vez que me senti bonita, desejada. Eu não era apenas uma garota engraçada, eu era uma pessoa amada. Mamãe disse que eu estava radiante. Só pra você saber, minha mãe notava tudo. Mas então, a Caterine apareceu em nossas vidas, minha meia-irmã. Ela era 2 anos mais velha que eu e estudava em uma faculdade de música em outro estado. Caterine era filha do primeiro casamento do meu pai. Se você acha que parece o começo de uma série da Netflix, você está certo. Nós nos dávamos bem e trocávamos mensagens uma vez por mês, mais ou menos. Ela estava lá porque chegou à final de uma grande competição musical. Ela compunha músicas, cantava e era muito boa nisso. Sério, parecia a Ariana Grande. Caterine se mudou temporariamente para nossa casa. Claro, eu fiquei feliz. Mas tudo deu errado quando eu apresentei ao Jack. Ah, a propósito, quer conhecer minha irmã? Claro, por que não? Ótimo, ela está em casa. Era noite. Caterine estava sentada na sala de estar, tocando violão e cantando uma música triste, mas legal. Jack entrou e, assim que a viu, seus olhos... bem, você sabe, era como se ele tivesse visto a própria Rihanna. E então, ele a ouviu como se fossem as únicas pessoas na sala. Ele sorriu e fez perguntas. E ela estava tipo... não estou procurando um namorado. Então não se apaixone por mim. Não me culpe por isso. Enquanto isso, eu fiquei parada ali com um burrito na mão, como um acessório inútil. O Jack me mandou mensagem no dia seguinte. A Caterine é tão interessante. Vocês não são parecidas, mas as duas são ótimas. As duas são ótimas? Nós duas? Sério? Tentei não me preocupar. Eu disse a mim mesma. Emma, você é forte. Você tem um ótimo senso de humor e estilo. E um bolo de cenoura. Mas então notei que o Jack estava mandando mensagens para a Caterine com mais frequência do que para mim. Sempre que eu abri o Instagram, via as curtidas dele em todas as postagens dela. Parecia que tudo dentro de mim estava encolhendo. Me lembrou da bicicleta do meu ex, só que, dessa vez, não foi o pneu que estourou, mas meu coração. Um dia, nós 3 fomos à praia. Coloquei meu maiô favorito e estava ansiosa por diversão, sol e romance. Mas, no final, tudo que eu pude fazer naquele dia foi assistir. Deixe-me ajudar. Obrigada. Eles caminharam lado a lado, conversando sobre música, guitarras e alguns festivais. Você gosta de Bon Iver? Claro. O som deles é como uma terapia para mim. Eu não entendi uma palavra do que eles estavam dizendo. Quem é Bon Iver? O que eu estava fazendo ali? Eles riram de algumas piadas internas, falaram sobre shows e trocaram playlists. Jack nem me olhou. Tentei me convencer de que estava sendo paranoica. Algo dentro de mim sussurrava. Jack está se apaixonando, mas não por você. No dia seguinte, perguntei ao Jack se poderíamos conversar. Jack, você não acha que está passando tempo demais com a Caterine? Ela é tão interessante, sabe? Nós dois somos loucos por música. Só interessante? Tive vontade de arrancar os cabelos, mas apenas assenti e fui embora sem dizer uma palavra. Tudo dentro de mim gritava. E então fomos a uma festa. Eu me arrumei como nunca. Naquele dia, eu queria me sentir uma rainha. Queria que o Jack olhasse apenas para mim. Mas então eu os vi dançando. Não havia nada de romântico naquela dança, mas me senti traída mesmo assim. Naquele momento, decidi que já era o suficiente. Caterine estava se preparando para as finais do festival. Elas eram tão importantes para ela quanto as Olimpíadas são para os atletas. De acordo com as regras, apenas músicas originais poderiam ser apresentadas. Ela estava gravando suas músicas em um pendrive e eu...
o roubei. Apaguei todas as músicas dela e baixei algumas aleatórias. Na manhã do festival, vi a Catherine correndo em pânico. Cadê minhas músicas? Será que você perdeu? Ela olhou para mim com lágrimas nos olhos, como se fosse o fim do mundo, mas era só o mundo dela que estava desabando. Eu me senti uma vencedora. Não a vi por vários dias. Ela continuou tentando provar aos organizadores do festival que tinha havido algum erro, mas não funcionou. Catherine praticamente desapareceu da minha vida, e eu recuperei o Jack. Voltamos a passear juntos. Eu estava nas nuvens porque me sentia desejada novamente. Mas então o Jack começou a fazer perguntas. Por que ela estava tão triste? Você sabe alguma coisa? Eu menti para ele. Ela só está cansada. Ela está ocupada. Ela provavelmente precisa de um pouco de espaço. Mas em algum momento, Jack me lançou um olhar realmente sério. Emma, você tem certeza de que ela está bem? E então eu surtei. Por que você está sempre falando dela? Seu traidor. Você olhava para ela como se ela fosse a maior coisa que já aconteceu com você, enquanto eu estava lá, do seu lado. Você se apaixonou por ela porque ela é magra, quietinha e especial. E eu só sou uma gordinha engraçada, né? Ele não respondeu de imediato e apenas olhou para mim. Emma, você vê inimigos onde não há. E então ele foi embora. Fiquei sozinha curtindo minha vitória. E sabe de uma coisa? Foi a vitória mais vazia da minha vida. Por alguns dias, fiquei no meu quarto. Não comi nem fiz piadas, nem chorei. Tudo que eu fiz foi olhar fixamente para o teto e ver as fotos antigas do Jack. Emma, você não quer pelo menos dar uma volta? Claro que quero, assim que eu me sentir humana novamente. E então a Catherine chegou. Ela não sabia que eu a traí. Você está bem? Você parece meio indisposta. Eu contei tudo. As palavras fluíram como um tsunami. Chorando, contei tudo a ela. Bem, quase tudo. Eu não mencionei o pendrive. Seja forte. Eu sei que você está sofrendo. Eu vou te ajudar. Vamos te emagrecer enquanto eu estiver aqui no verão. E o Jack vai voltar rastejando. Sério? Aquele verão foi um inferno. Dietas, exercícios, corridas matinais, mingau de aveia, ou como eu chamava, pasta de cimento. Você é uma tigresa, e tigres não comem doces. Eles também não comem saladas. Eu até discuti com a geladeira. Por que você está me tentando com sorvete, sua desgraçada? Às vezes, eu comia biscoitos escondidos à noite. Então, eu me sentava no chão, chorando, e pesquisava no Google. Como queimar 300 calorias em 3 minutos. 2 meses se passaram. Perdi peso. Muito. Quase não me reconheci no espelho. Cintura fina, maçã do rosto marcadas, confiança. No final do verão, Catherine voltou para casa. Você é uma estrela. Mire para o céu. E eu mirei. Corri até o Jack. Ele estava em um café com os amigos. Oi, podemos recomeçar? Ele me olhou surpreso, mas não com admiração. Emma, você está ótima. Sério, mas eu não consigo. Por quê? Eu fiz tudo por você. Exatamente, foi tudo por mim. E ele foi embora. Pela segunda vez, eu tinha feito tudo aquilo e foi tudo em vão. Alguns dias depois, encontrei acidentalmente um dos meus ex. Aquele que me levou para passear de bicicleta, até o pneu estourar. Emma, nossa, você mudou. É, estou legal agora? Você sempre foi legal, é que estar com você era difícil. Difícil? Por causa do meu peso? Não, por causa de todo o resto. Você não confiava em mim. Você me mandava mensagem 10 vezes se eu não respondesse em 5 minutos. Você tinha ciúme de todas as garotas com quem eu conversava, mesmo que fosse minha prima em segundo grau. Você controlava tudo. Foi só uma coincidência eu ter ido embora depois que o pneu furou. Não era da sua aparência que eu tinha medo. É que você era como uma tempestade. Fiquei chocada e sem palavras. Isso veio do nada. Sabe, você era tão engraçada e legal, mas eu me sentia sufocado com você. Não por causa do seu corpo, mas por causa da ansiedade. Essas palavras ficaram na minha cabeça como um anúncio que eu não conseguia pular. E se ele estivesse certo? E se o problema não fosse meu peso, mas eu decidi conversar com todos os meus ex. Eu fugi porque, na semana em que começamos a namorar, você ficava checando as fotos de quem eu curtia, pedia a senha do meu Instagram e fazia um escândalo quando eu dizia oi para minha colega de classe. Mas por que você não foi ao parque aquático comigo? O parque aquático foi a gota d'água. Eu tinha medo de que, se eu olhasse para alguma garota de biquíni, você surtasse. Finalmente, encontrei o cara que desapareceu durante nosso encontro romântico no McDonald's. Você chamou meu amigo de nerd com quem só dá para falar de xadrez bem na minha frente, lembra? E depois chamou a namorada dele de rato de biblioteca empoeirado. Eu só estava brincando. Não, você estava insultando eles para se sentir melhor consigo mesma. Eu estava com vergonha de você. Fui para casa, sem fazer birra nem dizer nada. Olhei para mim mesma no espelho e vi alguém que só conseguia se culpar pelos seus problemas. Chega disso, preciso mudar. Mas como? Catherine me veio imediatamente à mente. Ela me ajudou uma vez e eu tinha certeza de que ela conseguiria de novo. Disse aos meus pais que queria ficar com ela por um tempo. Arrumei algumas roupas rapidamente e peguei um ônibus. 4 horas depois, eu estava no estado vizinho. Por favor, me ajude. Não a perder peso. Quero dizer, com a minha personalidade. Sério? Eu quero mudar, de verdade.
verdade. E ela concordou em ajudar. Minha segunda transformação começou. Só que agora não era minha aparência que eu queria mudar, mas o que estava por dentro. Eu mantinha um diário das minhas emoções. Todos os dias eu anotava o que sentia, quando, por quê e como reagir. Você não vai dizer nada, mesmo se quiser muito. Apenas olhe nos olhos da pessoa e ouça. Foi muito mais difícil do que não comer chocolate. Foi a primeira vez que percebi meus gatilhos. Por que eu ficava com raiva? O que me deixava com ciúmes? Por que eu gritava? E aos poucos, eu mudei. Um dia, enquanto eu ouvia a música no meu laptop, Caterine apareceu atrás de mim. Foi mesmo... você? Percebi que estava ouvindo as músicas que tinha copiado do pendrive da Caterine. Ela descobriu. Eu não queria. Eu estava com ciúmes. Eu confiei em você. Eu te ajudei. Mas você... como você pôde? Me desculpe. Vá embora e não volte mais. Ela bateu a porta na minha cara. Eu fiquei sozinha. Eu não tinha para onde ir, nenhum dinheiro na carteira e um celular quase sem bateria. Eu queria desesperadamente ligar para os meus pais. Me levem para casa. Eu estraguei tudo. Mas eu não fiz isso. Eu sabia que, se voltasse, significaria que eu não tinha mudado. Eu queria que a antiga Emma ficasse no passado. Naquela primeira noite, dormi na estação de trem, usei meu moletom como cobertor e minha mochila como travesseiro. Não foi assustador, eu só tinha que fazer isso. Pela primeira vez, eu estava sendo punida com justiça. No dia seguinte, tentei conseguir um emprego em um café. Eu estava pronta para fazer qualquer coisa, até lavar a louça. Deixe seu currículo. Uma mulher me viu me candidatando à vaga. Você não é daqui, é? Passou a noite aqui? Eu assenti. Venha comigo, eu cuido de um abrigo. Se você ajudar, pode ficar lá. Temos sopa. Foi assim que acabei na casa da Mari. Ela ajudava moradores de rua, adolescentes fugitivos e idosos que perderam suas casas. A casa era velha, mas aconchegante. No começo, eu só limpava, esfregava o chão, separava roupas e varria o quintal. Depois, comecei a ajudar na cozinha. Um dia, uma garota de quem a Mari e eu cuidávamos foi até a esquina e simplesmente desapareceu. Corri pela rua como uma louca. Por sorte, a encontrei perto de uma loja. Ela estava procurando por um cachorro que viu em um sonho. Nós duas estávamos chorando quando voltamos. Percebi quanta dor havia no mundo e como eu costumava ser obcecada por mim mesma. Sabe o que foi estranho? Eu me senti melhor. Foi como se cuidar das outras pessoas tivesse me ajudado a parar de ser obcecada com as minhas inseguranças e guardar rancor. Não olhei mais para a balança. Não me perguntei o que Jack pensaria. Eu apenas fiz algo útil. Vi um idoso escorregar por um banco na rua. Ele estava babando e tremendo. Corri até ele, pedi ajuda e segurei sua mão até a ambulância chegar. Alguns transeuntes nos filmaram, mas eu rapidamente esqueci disso. No dia seguinte, eu estava lavando a louça como de costume, quando ouvi a porta da frente bater. Emma? Vimos o vídeo na internet. O que você está fazendo aqui? Achamos que você estava na casa da Caterine. Eu não podia voltar atrás. Eu estraguei tudo. Eu fui terrível. Querida. Não, mãe. Não estou dando desculpas. Eu estava aprendendo a ser humana aqui. Eu não deveria ter exigido o amor de ninguém até aprender a dá-lo. Dirigimos para casa em silêncio. Mamãe às vezes pegava minha mão na dela. Eu contei a eles tudo o que tinha acontecido. Sabe, Emma, beleza é mais do que apenas seu corpo. É a maneira como você trata as outras pessoas, as escolhas que você faz. Você pode perder peso, pintar o cabelo e trocar de roupa, mas se continuar se ofendendo, com raiva ou com ciúmes, continuará sendo infeliz. Eu sei, aprendi a lição. No dia seguinte, fui até a casa do Jack. Eu não esperava nada, só queria conversar com ele. Ele estava sentado à beira da piscina, rindo e conversando por vídeo com alguém. Vi o rosto da Caterine na tela. Eles estavam brincando e sorrindo. Meu antigo eu teria ficado furioso. Teria se lançado sobre o Jack com repreensões, histeria e insultos. Mas o novo eu apenas sorriu. Oi, eu sei que errei. Me desculpe. Não estou te pedindo para recomeçar. Eu só queria te agradecer por tudo. Eu me virei para ir embora, mas então... Surpresa! Fiquei ali parada, boquiaberta. Eu sabia de tudo desde o começo. Eu te perdoei há muito tempo. Eu só queria saber se você estava realmente pronta para mudar ou se estava fugindo de novo. Mas você conseguiu. Estou orgulhosa de você. E então, todos foram embora e ficamos só eu e o Jack. Para ser sincera, eu estava preocupada, como se fosse a primeira vez que eu falava com ele. Mas então o Jack segurou minhas mãos. Este é o seu verdadeiro eu. Era tudo o que eu queria. Naquele momento, percebi que tudo que aconteceu valeu a pena. Cada lágrima, cada erro, porque agora eu era eu mesma. A beleza está dentro de nós. Às vezes, você só precisa tempo para vê-la.